Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, nós estamos na 12ª lição, já a penúltima. No próximo sábado, se Deus quiser, estaremos encerrando esta lição. Criando filhos saudáveis. Ponto 1, uma família normal. Ponto 2, modo de criação de Jesus. Ponto 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus, ok? Palavras-chave do texto, aqui é o texto bíblico que nós exploramos, aqui do lado nós temos apontamentos do livro da nossa lição, ok? Vamos à leitura bíblica do nosso texto. Aliás, a verdade prática e o textuário, o tema da lição já está aqui, criando filhos saudáveis. Vamos lá. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Lucas 2:52. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Como é? A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos. Muito bem. A fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Ou seja, o que o autor está querendo pontuar para nós é que a criança cristã, que nasce em um lar cristão, ela tem a maior probabilidade, a maior chance de crescer saudável no nível espiritual através dos ensinos que os pais transmitem aos filhos. É muito importante isso. Se você analisar alguns manuais históricos ou de costumes do povo de Deus, como de J.I. Parker, de William White, se você pegar alguns manuais de costumes, de como era a formação do povo de Deus, em especial dos judeus, vocês vão observar que a educação dos filhos, ela era totalmente familiar. E, além de ser familiar, os pais ficavam com os filhos, a parte do masculino, e as mães ficavam com as filhas, ensinando os afazeres domésticos. Se vocês analisarem Tito 2:4, a Bíblia diz que as mulheres mais novas ensinavam, as mais velhas ensinavam as mais novas a serem boas donas de casa e a amarem os seus maridos. Perceba que a educação, ela acontecia dentro do convívio familiar. Quando ia para o lado externo, você poderia observar que o impacto dessa educação cristã ou essa educação monoteística, voltada para o único Deus, ela era tão forte que não havia cultura mundana ou pagã que conseguia arrastar um jovem bem formado. A exemplo disso, nós temos do capítulo 37 a 50 de Gênesis, José, Noé, no Egito. Nós temos o exemplo da moça de 2 Reis, capítulo 5, que vai para a casa de Naamã, e na casa de Naamã ela dá testemunho que tem um profeta de Deus lá em Samaria. O que leva uma jovem, uma adolescente, a fazer uma afirmação dessa? Ela sabia que Deus estava na vida do profeta Eliseu. Quando você vem para Moisés, a Bíblia diz que logo que ele foi desmamado, a mãe entrega para a filha de Faraó. E lá em Hebreus 11, 24 a 27, a Bíblia diz que ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus no deserto, porque esperava algo melhor. Quando você vai para Daniel 3, Daniel 2, Daniel 6, você tem a história de Daniel e dos seus 3 companheiros, mesmo vivendo em culturas pecaminosas, porque nós sabemos que a vida
crente e a vida de um jovem, nós vamos falar isso daqui a pouco, ela não está circunscrita, ela não está delimitada apenas dentro do convívio familiar. Há relações. Abraão se relacionou com reis pagãos, Abraão se relacionou com pessoas de fora. E Abraão não se contaminou. Já no caso de Ló, a família dele que foi habitar em Sodoma, que era um local pecaminoso, se contaminou. O próprio Ló não, mas a família dele se contaminaram. As meninas adotaram os costumes pecaminosos, a esposa se apaixonou por aquele local. Mas quando se é bem ensinado, quando se é bem educado, a criança ela cresce saudável. E há uma coisa interessante, seu filho pode ir para qualquer lugar, mas se houver um ensino edificante, salutar, verdadeiro dos pais, os filhos vão crescer de modo saudável. Entenderam? Então, esse é o alvo aqui da lição. É por isso que o autor está dizendo aí, se os filhos forem bem ensinados, não é isso? Como é que diz aí a verdade prática? Se os filhos forem bem ensinados nos princípios divinos, aí você pode observar que ele está dizendo que haverá um verdadeiro crescimento espiritual, não é isso? De maneira saudável e equilibrada. Olha aí, de maneira saudável e equilibrada. Então perceba que a lição ela está falando sobre isso. John Trent, que ele escreveu um livro aí pela CPAD, me parece 30 lições para o seu filho, é mais ou menos assim. Você pode observar esse livro dele, John Trent, que na verdade ele trata sobre 30 maneiras, é mais ou menos assim, de um pai ensinar um filho. E ele fala da importância de se usar 30 minutos para fazer leituras aos filhos quando eles forem deitar, ou quando estiver no carro, durante uma viagem. Tudo que você puder falar para com os filhos sobre a Bíblia, sobre Deus, dentro da linguagem deles, do universo deles, esse ensino dado vai fortalecer o seu filho. Ok? Então, é muito importante que os pais, eles possam ensinar os seus filhos. Nós estamos, ouçam bem, nós estamos em um mundo podre, nós estamos em um mundo cheio de pecado, nós estamos em um mundo cheio de imoralidade. Mas vejam bem, quando Deus tirou Israel do Egito, Deus levou Israel para onde? Eles vão pelo deserto, mas Deus vai levar eles para onde? Para Canaã. E vocês sabiam que Canaã era a fossa do pecado? Canaã era pior do que o Egito? E Deus disse assim, quando eu chegar lá eu não vou destruir eles logo não, para que vocês não fiquem desertos e os animais devorem vocês. O que Deus tinha para levar? Ele vai punir Canaã, porque Canaã era um modelo péssimo de todo tipo de vida pecaminosa. Lá vai, Canaã, vamos começar por aqui. Tudo que não prestava, era permitido o pai fazer relação com a filha fazer relação com o pai, o filho fazer relação com a mãe, era permitido relação sexual entre animais, era permitido relação sexual homem com homem, era permitido tudo que vocês imaginarem de ser vergonhice, Canaã tinha. Consagração de prostitutas para o culto aos deuses, oferecimento de filhos a Moloque sendo queimado pelo fogo, tudo que não prestava, adoração de astros, adoração de estrelas, adoração de demônios, adoração de espíritos, tudo que tinha, que não prestava, tinha onde? Mas Deus levou o povo dele para onde? Olhem para cá, nós não podemos viver nossa santidade só dentro de igreja. Nós não podemos viver nossa santidade só dentro de uma parede. A nossa santidade tem que ser luz no meio das trevas. Sal no meio de um mundo podre. Se eu não for sal na podridão, quem é que vai ser sal? Quem é que pode deter essa corrupção moral? Agora o negócio também é porque, Deus já está mexendo aqui comigo. O negócio também é porque tem muito sal que não está prestando para nada, virou insípido.
sem caráter, líderes sem caráter, crentes sem caráter, igreja brigando. E por que eu digo isso aqui, pastor? É porque a minha Bíblia diz, tem irmão que diz, pastor, médico não tira doença só falando das coisinhas boas, ele tira doença mostrando o mal que tu tem, não é assim? Se tu tá doente, tá gordo demais, ele diz assim, olha, cuidado. Olha, tem pessoas que têm problemas hormonais, aí ele entende, mas tem outros que ele diz, tu tá comendo demais, isso aí, olha, vai gerando diabetes em ti, o que mais? Pressão alta, não é assim? O que mais? Colesterol. Então ele começa até a brigar contigo para a tua saúde. Olha para cá, bota para cá, tá filmando? Deixa eu dizer uma coisa, o nosso grito aqui, o nosso clamor é para que a tua diabetes, ou seja, o teu corpo espiritual não entre a diabetes do diabo em tua vida. O teu corpo espiritual não entre o colesterol alto, mas que tu tenhas uma vida saudável, cheia do Espírito Santo. E isso só vem com o ensino. Ei, não vai aprender isso aqui hoje. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os filhos de Deus, eles iam para onde tinha Canaã. Mas Deus dizia, quando chegarem lá, não casem as filhas e os filhos de vocês com as mulheres. Quando chegarem lá, não adotem os costumes deles. Quando chegarem lá, sejam santos. Quando chegarem lá, deixe eles verem que vocês são minha propriedade. Irmão, se teu filho tem ensino, olha para cá, aí fica pastor com medo, e é muito importante os nossos deputados, é muito importante os senadores, não é assim? Mas senador e deputado não tira pecado, é dentro da natureza pecaminosa. Tu quer preparar teu filho? Tu quer blindar teu filho contra o inferno, contra o pecado, contra essa educação desgraçada que está aí? Meta a Bíblia nele de manhã, de tarde, de noite, ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao caminhar. Vai enchendo a cabeça dele e mostre para ele quem é Deus, que eu quero é ver. Vamos lá, Deuteronômio 6, 6, 7. Olha como é que a educação acontecia. Olha como era que a educação acontecia na Bíblia. Vamos lá. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. As intimarás. Tu é também da área jurídica, não é? E aí como é que tu entende esse intimarás? A intimar não dá outra opção para que ele possa agir. Pronto. Se ele recebeu a intimação que tem que estar lá 9 horas, ele tem que ir. Tem que estar lá 9 horas. Se não for, vem a força coercitiva para que ele esteja lá. Deus não tem, olha para cá, Deus, tu tá filmando direito, Caio, bota para cá. Deus não tem esse negócio de pedir, olha, eu estou tentando, eu quero que você, não, a ordem dele é essa, a minha palavra é essa daqui. Eu estou te intimando a receber a minha palavra, porque não tem vida em outro lugar. Fora disso aqui não tem vida, gente. Fora disso aqui, então não venha com gracinha para mim aqui, porque tem gente que fica dizendo o melozinho, o melzinho, o danonezinho, não é assim? Aí fica dizendo, olha, a fé aqui não tem outra, ou tu é pela palavra, ou tu não vai, ou tu entra pela porta estreita, ou então pronto. Então Deus não tem esse negócio de dizer, olha, eu queria que tu olhasse, porque a minha palavra, dá uma olhadinha, rapaz, é a melhor opção. É assim que ele diz, eu estou intimando, não é assim? Eu estou te ordenando, fala aos teus filhos, de manhã, de tarde e de noite, ao deitar, ao levantar, ao acordar. Não era assim? Tu falarás ao teu filho. Era assim que a educação espiritual acontecia. E ainda tem mais. Vamos ver aí 20, verso 12 de Êxodo. 20, verso 12. Olha a educação da Bíblia. E pastor, e como é que eu respeito a mamãe? Como é que eu respeito o papai? Filho saliente, menino saliente, que grita com a mãe. Bota pra cá! Grita com a mãe, não respeita pai, só porque agora está trabalhando, já quer ser dono do seu nariz, da sua vida. Eu tenho um recadinho de Deus da Bíblia. Respeite teu pai, respeite tua mãe, porque fora disso a tua vida vai ser amaldiçoada. Vamos lá. Honra teu pai e a tua mãe. Olha, sou eu que estou dizendo ou quem é que está dizendo? A Bíblia. Vai. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está vendo? É mandamento. Não tem outra opção. Deus não manda o filho. A Bíblia diz lá em Efésios, pais, não provoquei aos vossos filhos. Mas a ordem de Deus para os filhos é o quê?
honrar o pai o Talmud. É muito interessante isso, irmão. O Talmud, nós temos dois, né? O babilônico. Mas se vocês analisarem, o Talmud dizia, se o pai pedir um copo d'água, primeiramente, o filho e a mãe têm que atender. Se a mãe não atender, quem é que tem que atender? O filho. Mas a prioridade, o Talmud dizia, no caso de obedecer, a prioridade era para o pai. Era assim que eles ensinavam. O certo é que dentro dessa estrutura judaica, o filho sabia o seu papel. Inclusive, o filho que não obedecesse o pai tinha o direito de amaldiçoar. Basta você ler a bênção e a maldição de Jacó sobre os filhos, que você vai ver que Jacó abençoa e ele também amaldiçoa. Ele diz, Judá vai ser assim, assim, porque subiu no leito do seu pai. Não é assim? Então pronto, eles amaldiçoavam, eles colocavam, você vê que o Noé fez o que com Cã? Amaldiçoou, porque não respeitou. Então o filho que não obedece ao pai, não respeita pai, não respeita a mãe, é saliente. Olha para cá, bota para cá, esse teu cursozinho que tu faz na faculdade, isso aí para Deus não vale nada. Esse teu dinheirinho que tu ganha só porque tu acha que é grande, não respeita pai nem mãe, tem vergonha do pai e da mãe, isso não vale nada. Deus, ele ama filho que respeita pai e mãe. É tão claro que na estrutura judaica, os pais entendiam que os filhos homens, eles iriam trazer o progresso para a família. Não era assim? Em especial os primogênitos. No caso do primogênito, o pai quando morria, quem era que assumia todo o papel? O primogênito, era o filho. Eles preferiam dar prioridade a filhos, ao macho, porque o macho daria continuidade à estrutura familiar. E aí se vocês analisarem, vamos ver aí Salmo 127, verso 3, rapidinho, vamos lá. Salmo 127, corre aí. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Olha, pode ir. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Está vendo? Essa linguagem, flecha, essa linguagem, como é que diz mais aí? Bem-aventurado, herança, né? Assim, herança. É porque toda a estrutura da família, ela estaria firmada em quem? Nos filhos. Em especial o macho, que no caso da morte do pai, eles ficariam na frente da liderança familiar. Ok? Então é muito importante que nós compreendamos aqui essa estrutura familiar. No caso do primogênito, o primogênito ele tinha a missão de ser o responsável pelos outros irmãos. Não era assim? Nós vamos analisar aí Gênesis, vamos lá rapidinho para Gênesis, capítulo 37, verso 21 e 29. Vamos lá. 37, 21 e 29. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. No caso de Rúben, ele era responsável por José. É por isso que nesse particular, ele se colocou como protetor dele e salvar a vida dele. Olha como é linda a Bíblia. Então, naquela época, o pai era feliz quando ele tinha um filho que dava prosseguimento à estrutura familiar. Então isso é muito... A Bíblia tem tudo, meus irmãos. A Bíblia tem tudo. Se vocês analisarem, a Bíblia ela tem tudo. Eu vou mostrar, hoje a nossa ciência psicológica, biológica, ela fala das fases. A primeira infância, segunda infância, não é? Aí vem a primeira adolescência, aos 12 anos, e aí nós temos a adolescência final, vai até os 16, não é isso? 17, é? Isso, vai. Aí entra a juventude. A Bíblia, olha, lá vamos lá, Levítico 27, a Bíblia fala de 5 fases da vida humana. 5. Pastor Osiel, o que é isso? 5 fases. A primeira, ela ia do dia do nascimento até 30 dias do mês. Vai lá, primeiro, 27, vai. Se for a tua avaliação de um varão, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata. Da idade de quanto?
de 20 anos até 60. Vai. Será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Sim. Porém, se for fêmea, tua avaliação será de 30 ciclos. Sim. E se for de 5 anos até 20... 5 anos até 20. Vai, a segunda fase. A tua avaliação de um varão de 20 ciclos e da fêmea de 10 ciclos. Vai. Se for de 1 mês até 5 anos, varão será de 5 ciclos de prata e a fêmea de 3 ciclos de prata. Se for de 60 anos para cima, a avaliação será de 15 ciclos e a fêmea de 10 ciclos. De 60 anos começa a terceira idade. Então você tem, isso é lindo, gente, a Bíblia. Primeira fase, você tem do nascimento, não é isso? 1 mês a 5 anos. Há 30 dias, não é isso? Não tem aí? A segunda, pode observar aí, está aí. A segunda fase que você vai ter aí é de 1 mês a 5 anos, não é isso? 1 mês a 5 anos. Ó, 1 mês, não é isso? 5 anos. Há 5 anos, não é isso? É. E depois? De 5 anos até 20. Ah, terceira. 5 anos, não é isso? É, até 20. Até? 20. 20. Depois? 20 até 60. Ó, de 20 a 60. A 60, não é isso? É. 1, 2, 3. É de 60 para cima. 4, não é isso? É. Aí você, tá faltando um aí, não é isso? 60 anos para cima. As duas últimas fases é que envolve a vida adulta e a velhice. Tá vendo? Ou seja, toda a fase da estrutura humana, conforme a ciência ensina, a biologia, a psicanálise, a psicologia, falando da primeira infância, segunda infância, a primeira adolescência, adolescência final, vida adulta, velhice, está tudo explicado aqui na Bíblia. É linda a palavra de Deus, ou seja, não tem mistério, não tem problema. Aí você tem as fases da vida humana. Jesus, ele vai ser o primogênito. Como primogênito, ele é quem vai primeiro aprender a profissão do pai, e ele é responsável pela sua mamãe. Vamos lá para João 19, rapidinho aí. João 19, verso 27. Como é que diz aí a palavra de Deus? João 19, 27. Sim. Depois disse aos discípulos: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo... Mãe. A sua mãe. Aí depois, vai. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Sim. E ele diz: mãe, eis aí teu filho, né? Tá aí? Então perceba que Jesus... 26. É o 26, vai. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à mulher: Mulher, eis aí o teu filho. Pronto. Ou seja, até na hora da morte, como ele era o primogênito, ele tinha outros irmãos, mas quem era o responsável? Era ele. Ou seja, você tem toda uma estrutura, eu estou mostrando tudo na Bíblia, como é, para que você entenda como era que se desenvolvia as fases. E eram essas fases aqui que a vida judaica, ela ensinava. Dizem que naquela época não tinha judeus analfabetos, porque todos eles eram ensinados dentro de casa. Nós temos nomes grandiosos da ciência que as escolas rejeitaram e que a mãe se dedicou a ensinar, se dedicou a orientar, e os filhos se tornaram grandes homens da história. Ou seja, não é à toa, eu li uma das maiores administradoras do mundo, uma mulher, ela dizendo: se você tem um bom filho dentro de casa, ele vai ser um bom administrador lá fora. É por isso que Paulo, em 1 Timóteo 3, ele vai dizer que governe bem a sua própria. Se um ministro sabe governar a casa, pode entregar qualquer igreja, pode entregar qualquer trabalho, porque ele vai saber administrar qualquer coisa. Tudo começa no lar. John Piper também fala isso, ok? Então eu estou dando aqui como era esse desenvolvimento da vida. Agora vamos lá para o texto. Lucas 2, a partir do 39. Sim. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa,
E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus. Vamos lá. Muito bem. Aqui o pastor acabou de ler, nós vamos agora explanar o texto. 39:52, a epígrafe que nós colocamos ali é Jesus no meio a infância de Jesus. De modo magistral, de modo maravilhoso, o evangelista Lucas, ele é o primeiro que busca, ele que escreveu para os gentios, era doutor, ele procura mostrar um pouco da infância de Jesus. Um pouco da infância de Jesus. Jesus, ele vai ter um parto normal, um nascimento normal, mas a sua concepção foi o quê? Sobrenatural. O que está gerado em ti é do Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa, até entender que ele tem um nascimento normal, não é? Até entender que ele vai ter uma infância normal, uma adolescência normal, uma juventude normal, a gente entende. Agora, o que envolve esse lado que vem a ação do Espírito Santo sobre Maria, isso é sobrenatural. E aí nós vamos lá para 1 Timóteo 3,16. Vamos lá. 1 Timóteo 3,16. Olha o que o pastor vai ler aí. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nós entendemos que cada fase da natureza humana de Jesus era perfeita, como a minha e como a sua. Vamos lá. Isso aqui é muito... que eu vou explicar um negócio aqui para os senhores e as senhoras, né? Jesus Cristo, ele tinha, vamos lá, aqui, ele tinha corpo, certo? Certo. Corpo, mente, espírito, certo? Corpo, mente, espírito. Humano. Tudo isso aqui fazia parte do Jesus humano. Ele tinha um corpo humano, ele tinha uma mente humana e ele tinha um espírito humano, ok? Tudo isso aqui revela que Jesus, como qualquer ser humano, ele tinha essas coisas aqui naturais, como qualquer um de nós. A estrutura humana era normal, ok? Só que Jesus também tem um lado espiritual que nós vamos chamar de divino, ok? Então, ele é um ser, a lição usou especial, o termo especial, porque Jesus Cristo, ele não é um ser normal no sentido que ele veio, porque ele já era Deus, ele já existia, antes de existir na barriga de Maria, ele já era. Está lá em João, né? João, parece que é 6,58, vê aí. Ele já existia. Então, quando você observa esse texto aqui, Jesus Cristo, ele já tinha a sua eternidade. O que acontece é aquilo que nós temos em Filipenses. Como é que diz aí? Então é 8, mas é isso aí, 58, né? 6,58, veja o 8, se é. Então,
Vocês podem observar aqui comigo, eu estou falando um pouco devagar para que vocês entendam esse mistério aqui. Você, como é que diz? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, veja bem, antes que Abraão existisse, ele já... E ele era consciente disso? Ele era consciente disso. E aí vocês podem observar que são... Por isso que eu pedi para o pastor ler 1 Timóteo 3,16, porque grande é o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? João 1,14. O verbo se fazer carne e habitar entre nós e assumir. Jesus, ele assume a natureza pecaminosa, mas ele não tinha pecado. Ainda tem outra diferença. Ele assume uma natureza pecaminosa, mas ele não tinha pecado. O nascimento de Jesus acontece, ou aliás, a concepção de Jesus acontece sem a participação humana. Ou seja, não houve a relação sexual. O que aconteceu foi o agir de Deus no ventre de... O que está gerado em ti é de quem? Então, ele nasce sem participação humana. A concepção, aliás, a concepção de Jesus foi sem a participação. O seu parto foi um parto natural. O nascimento de Jesus, como qualquer outra criança, sim, chorou, colocaram ele na manjedourazinha, no coxozinho, né? Assim, ele nasce, ele vai viver. Ele tem essa humanidade perfeita. Vamos lá vocês, o quê? Corpo, mente e espírito. Tudo isso aqui era perfeito. Só que ele também tinha um lado divino. E aí é que se diz que ele tinha duas naturezas. E eu não vou entrar nesse detalhe, porque é muito problemático e a gente tem que aceitar isso aqui pela fé. Não adianta eu querer criar marabalismo lógico, porque ninguém explica isso aqui. Olha para cá, não há teólogo no mundo que explique isso aqui. Por isso que Paulo disse, grande é o mistério da... Por isso que quando você vai para 451, o credo de Calcedônia, 325, concílio de Niceia, eles apenas bateram o martelo. Jesus tinha duas naturezas, uma não interferia na outra, ou seja, porque você vai ter várias negatividades sobre a natureza de Cristo. Uns vão dizer que Cristo não era divino, uns vão dizer que Cristo era humano, uns vão dizer que no momento que Jesus foi batizado foi que a natureza divina entrou, outros vão dizer que essa natureza divina sufocava a humana, outros vão dizer que tinha hora que Jesus usava a divina, tinha hora que Jesus usava a humana, e aí o resultado é, ele era 100% homem e 100% Deus. A grande questão aqui é a gente entender que a gente só vai resolver isso aqui através do viés da fé. Fora disso, se tu tentar, tu vai ficar doido. Porque como é que vai ficar na tua casa pensando, mas como é que pode? Uma mulher não fez sexo, ela parece grávida. Aí você vai ter até o risco de cair na mitologia grega. Fala aí. Um judeu perguntou para um amigo meu lá em Jerusalém, que ele não entendia isso, de Jesus ser plenamente homem, plenamente divino. Como que seria isso? O Saião disse para eles, nem eu posso explicar direito, mas coloca meio copo de café e completa com leite, mistura. E o que é isso aí agora? Ele disse, é café com leite. É assim que explica Jesus. É verdade, é o único meio, porque não tem como a gente entrar com detalhe nisso aqui. Tem teólogo que gasta página, e a história teológica está aí. Se você ler Roger, você vai ver que ele trata na obra dele sobre todo esse processo e que teve uma discussão muito grande. E os dois credos, né, resolvidos no concílio de Calcedônia e de Niceia, eles declararam, Jesus é o Filho de Deus com duas naturezas. Uma divina, sem uma interferir sem se perder. Então o que é que acontece? Quando você vai para Mateus 8... Jesus estava com sono, ele dormiu. Quando você vai para João 4, ele teve fome. Quando ele está lá na cruz, a Bíblia diz que ele teve sede. Então, aí é o lado humano. E Jesus era consciente disso? Era. Em João 17 ele diz, agora eu vou para aquela glória que eu tenho antes da fundação do mundo. Ok? Mas ele, aí é que entra o mais maravilhoso. Esse Jesus... ele faz o que é chamado de kenosis, ele de livre e espontânea vontade, ele absida-se nesse sentido, ele não se arroga, ele não quer usar o que é divino, e ele sabia disso. Se eu quisesse agora, eu pediria ao meu pai, quantas? 12, né?
12 legiões. Uma legião tem o quê? 6.000, então daria o quê? Pronto, eu pediria agora, mas eu não vim para isso. O diabo, ele disse, ele não colocou negatividade porque ele sabia que ele era o filho, mas ele diz lá em Mateus 4, se tu és o filho, mande que essas pedras. Jesus tinha o poder, mas ele escolheu viver nesta terra para a missão de cumprir o caminho da cruz. E quando ele assume isso, ele não faz uso da sua natureza divina para resolver seus problemas na terra. Entenderam agora? É por isso que ele diz assim, quando se fala sobre o dia e a vinda eu não sei, só quem sabe é o Pai. Ele estava falando como divino? Ele estava falando como o quê? Como humano, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem um evangelho de São Tomé, o evangelho de São Tomé, que tem tradições a respeito da infância de Jesus, do menino Jesus. Eles dizem que um dia Jesus estava brincando, né, com um passarinhozinho, o menino pediu para o menino não deu, e um brinquedo, e Jesus transformou. Conversa. Mas Jesus vivia como qualquer criança, Jesus vivia como qualquer judeu. Ele tinha um corpo normal, saudável, ele tinha uma mente humana saudável e ele tinha um espírito humano. Pronto, ele viveu nessa perspectiva, ok? Então é muito importante que vocês atentem para essa questão. E para resolver isso é 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Nós não podemos entender isso aqui. Nós temos que aceitar pela fé. Como dizia Ambrósio, tem coisas que eu não entendo, mas eu creio. Não é assim? Tem coisas que eu não entendo, mas eu creio. É como a Trindade. A Trindade eu não sei explicar a Trindade, mas eu sei crer na Trindade. Ok? Então, são essas questões. E aí vem a pergunta, Lucas, ele vai dar uma ideia de Jesus aqui com 12 anos, mas dos 12 a 30 anos não se tem nada sobre a infância de Jesus. Só que é o que não tem na Bíblia, a Bíblia não registrou. Mas eu vou dizer uma coisa, Jesus vivia tão normal, que tem uma pessoa que escreveu, Jesus nasceu na Índia. Outros dizem que durante a idade de 12 a 30 anos ele se revoltou e foi para o Tibete. Ele não foi para lugar nenhum, ele ficou na região dele. O pai já tinha morrido, é por isso que aqui é a última vez que aparece o nome de José. O pai tinha morrido, ele assume a profissão do pai, e como ele era o primogênito, até assumir seu ministério, ele cuidou de quem? Da casa dele, da família dele, da mãe dele. Quer ver uma prova? Vamos ver aí Lucas 4:22. Lucas 4:22. Onde era que Jesus estava dos 12 aos 30 anos? Eu vou mostrar para ti onde é que ele estava. E todos lhe davam testemunho, e se maravilharam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? Hein? Ou seja, quando ele entrou, sabe por que o povo se zangou com ele? É que Jesus andava trabalhando como um carpinteiro normal, e aí quando foi um dia, Jesus entrou na sinagoga, e deram um livro para ele, ele disse, hoje eu quero dizer para vocês, que eu sou esse homem aí enviado. Aí ele disse, deixa de conversa. Não foi assim? Nós te conhecemos. Não é isso? Tu é filha de... Olha aí de novo. Onde é que Jesus estava? Pastor Zé, onde Jesus estava? Dos 12 a 30 anos. Tá na casa dele, cuidando da mãe dele, cuidando da família, cuidando dos negócios. Ou ele poderia ser carpinteiro, poderia ser pedreiro, que é essa palavra que quer dizer. Ou poderia, não é assim? Esse é o sentido. Mas ele estava no dia a dia normal, vai. Não é este o filho de José? Se ele tivesse desaparecido, vamos lá, porque quando a gente desaparece um tempo do cenário, que aí você aparece como um doutor, aí todo mundo diz, rapaz, sumiu, olha o jeito que esse homem voltou, né? Assim, é como Mahatma Gandhi foi para os Estados Unidos, quando voltou para a terra dele, né? Como Mandela, quando saiu da cadeia que fez do direito, aí a pessoa se assusta, rapaz, o cara, mas eles disseram, tu deixa de conversa. Nós te conhecemos, rapaz. Tu é quem faz a minha cadeira. Não é assim? É tu que faz o meu móvel. Que negócio é esse de hoje? Irmão, é tão tal que Jesus ele foi normal para a sinagoga. Está aí em Lucas, não é assim? Ele foi normal. Aí não apareceu, é porque até aquele momento, os atos e os ofícios que Jesus desenvolvia não implicavam nada com a na salvação. Ele estava vivendo normal. Agora, quando ele completa a idade de 30 anos, ele aparece para pregar o evangelho. E quando ele aparece, ele diz, é hoje que se cumpre
Aí eu disse, não pode, que tu é filha de... Tu é um carpinteiro, agora pronto, não é assim? Não é que nem um irmão que foi pregar num lugar aqui, quando chegou, ele chegou dizendo que não era mais... só porque ele viu o Po Yog-Shu, porque o Po Yog-Shu disse que não era mais Po Yog-Shu, era David Yog-Shu, né? Aí pronto, aí ele também disse, meu nome agora não é mais João não, é John. John não sei de que. Aí o irmão disse, irmão, que besteira é essa, irmão? Meu nome agora é John. E é a mesma coisa, ele não sabia, não é assim? Meu nome é John, pronto. Aí pronto, irmão, não me chame assim, irmão João não. Agora Deus me deu uma nova unção e eu sou o John. Aí John, pronto, é João do mesmo jeito, né? É João do mesmo jeito. Então, você está vendo aqui, a infância de Jesus, ele estava normal, dos 12 aos 30. Vamos ver aí, Marcos 6:2, rapidinho, depois João 6:42, vamos lá. Marcos 6:2. Sim. E chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? Meu Deus do céu, de onde é que vem? Porque nós conhecemos ele. Ele está aqui direto, de onde é que vem isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Por que o povo admirava? Porque o povo via que eles conheciam Jesus todo dia ali com eles. Olha lá, João. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? De novo, não é ele o filho de José? Cujo pai e mãe nós conhecemos. Meu Deus do céu, rapaz. Nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a mãe dele, vai. Aí aqui, como é que agora ele diz que desceu do céu? Tá aí, onde é que Jesus estava dos 12 aos 30 anos? Cadê? Ele estava com os essênios, ele estava se preparando. Não, ele estava normal, no dia a dia, indo para as sinagogas, conhecendo os problemas, partilhando da vida social, brincando com as crianças, quando ele era ainda na adolescênciazinha dele. Pronto, é isso aí. Ok? Então, aí eu estou falando da infância de Jesus. Aqui as responsabilidades dos pais, eu já falei, não é isso? Do Velho Testamento. Aí você tem agora, vejam bem, que, como é que diz? Seguindo lá em Lucas. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Sim. Todos os anos. Então você tem 3 festas que os judeus deveriam comparecer. Está lá em Êxodo capítulo 23. 3 festas. Eles tinham mais de 8 festas, mas 3 eram específicas, especiais. O Pessah, ok? O Hanukkot, não é isso? E o Pentecoste, Shavuot, né? Você tem 3 festas aí que eram necessárias. Quais eram elas? Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo. Vamos lá? Quais eram as 3 festas que eles teriam que ir a Jerusalém? Páscoa, Pentecoste. As mulheres não precisavam ir, elas não tinham necessidade. Mas aqui você tem uma coisa linda, é isso aqui que eu coloquei, olha, está aqui, essa bem aqui, ó. Aqui você tem uma coisa linda, você tem aqui um casal que valorizava as coisas espirituais. Nós temos falado aqui desses casais. A Bíblia diz que José e Maria, como é que diz aí o texto? José e Maria iam para onde? Vamos lá. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos os anos, muitos judeus não iam, mas esse casal, eles faziam questão de irem. Vocês já observaram? Eles tinham prazer de ir para o templo. Agora uma coisa, eles não apenas tinham prazer de ir para o templo, eles iam juntos, marido, mulher e filhos. Marido, mulher e filhos. A ênfase cai sobre Jesus, porque Jesus é o filho da promessa. Mas o texto está mostrando para nós que esse casal, porque um casal para ir para a casa de Deus com amor e com alegria, eu não estou falando de dentro do templo, eu estou falando deles caminharem para o... Quando um casal, a esposa mais o esposo, de mão dadas, vão glorificando a Deus, a família, todos juntos. Naquele tempo não tinha a riqueza, eles eram pobres, e eles iam simples, talvez um jumentinho, né, assim. Então, quando o casal ama as coisas de Deus, valoriza as coisas de Deus, vão para o templo, vão para a oração, porque o filho tem que olhar para o pai e ver que o pai ama as coisas de Deus. A filha tem que olhar para a mãe e ver que a mãe ama as coisas de Deus.
Se não houver isso, não vai prestar. Então você tem aqui um casal que valorizava as coisas espirituais. Isso aqui é lindo, gente, isso aqui é importante. Eles valorizavam essas 3 grandes festas. Essas 3 grandes festas. E o que eles iam fazer nessa primeira festa? A Bíblia diz que eles foram celebrar a Páscoa. Ou seja, eles foram agradecer a libertação, a remissão, o livramento deles do poder do... O que um crente vai fazer na casa de Deus? O que um crente vai fazer no templo do Senhor? Agradecer a Ele pela salvação recebida. Eu vou falar um bocado de coisa aqui já sobre o templo, mas nós vamos correr aqui. Eles iam, tinha gente que ia para o templo com outros interesses, tinha os cambistas, tinha os sacerdotes falsos, mas o povozinho humilde, que amava e valorizava as coisas de Deus, iam para o templo por causa de um processo histórico. Eles olhavam para trás e diziam: pode ter corrupção, pode ter o que tiver, mas quem nos libertou foi Yahvé, foi o Senhor Deus. Eita, meus irmãos, é coisa. E eles iam louvando a Deus por essa bênção recebida. Para vocês terem uma ideia, tem pessoas hoje que não precisa estar direto no templo, não precisa ler Bíblia, não precisa orar, não precisa jejuar. São pessoas que não valorizam as coisas espirituais. Onde é que eu vou dizer para um crente que ele não precisa orar? Onde é que eu vou dizer para um crente que ele não precisa jejuar? Onde é que eu vou dizer para uma pessoa não ir para a igreja? Olha para cá, bota aqui. Tem muitos aí na internet, no TikTok, no YouTube, em todo tipo de rede social, querendo desfazer da Bíblia, dizendo para você: essas pessoas, elas não têm piedade na alma. Quem tem piedade incentiva para o que é. Eu vou mostrar na Bíblia. Vamos lá. Lucas 2,37. Eu vou mostrar o que é pessoa que valoriza as coisas de Deus. Vamos lá. E era a viúva de quase 84 anos. Quantos anos? 84. Quantos anos? 84. Filma aqui a cara dele. Quantos anos? 84. E o que ela fazia? E não se afastava do templo. Para aí. Ela ia uma vez? Não. Ela ia 2 vezes no ano? Não. Ela ia 3? Não. Quem morava lá? Quem morava lá? O que a Bíblia diz que ela fazia? Não se afastava do templo. Ela não se afastava do templo. Isso aqui é vida de piedade. Tem pessoas que dizem: essa irmã só vive no templo, é melhor estar no templo do que no cabaré. Essa irmã só vive na igreja, é melhor ela estar na igreja do que no motel. Não é assim? Esse irmão só vive na igreja, é melhor ele estar na igreja do que num ponto de droga. Ah, esse irmão só vive na igreja, é melhor ele estar na igreja do que no bar, cantando música de corno. Meu Deus do céu, não é assim? Aí pronto, eles ficam no bar. Um dia desse eu fui para um aniversário ali, na casa de uma irmã, e aí quando cheguei lá, do lado era o aniversário da irmã, né? E aí do outro lado era o aniversário de um rapaz. Tu estava mais eu naquele dia lá. E aí pronto, aí lá a irmã botou o hinozinho de crente, né? Hinozinho de aniversário, felicidade, desejamos. E do outro lado tinha a música: eu sou corno mesmo, cadê a Mariana? Mariana, tu me meteu chifre, mas eu te amo, eu sou corno. Eu bebo é porque eu sou corno. É assim as cores do mundo. Ainda tem uns que vão para a internet: não precisa você estar em templo, não precisa estar na igreja. E olhe para cá, sabe por que você vai? Porque você não vai, não é o pastor que te liberta. Você sabe por que você vai? Não é o pastor que tem poder, é porque tu tens uma vida de comunhão com Deus, e você já sabe o que Ele fez. Você vai para o culto para adorar a Deus, você vai para o templo com espírito de gratidão a Deus. Salmo 122, primeiro: alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Essa política de você não ir em templo, de você não orar, de você não jejuar, de você ler Bíblia, é o que está acontecendo lá na Europa. Sem oração, sem congregar, sem comunhão, você não vai ter fé estabilizada. Muita gente está sendo usado para o diabo e pelo diabo para desfazer esses atos pié. Ela não deixava o templo. E o que ela fazia mais? Servindo a Deus, hein? Em jejuns. Além de deixar, o que ela ia fazer no templo? Agradecer a Deus, mas ela ia com atos piedosos. Vai. Servindo a Deus com jejuns, orações. Jejuns, orações. De noite e de dia. Ouçam bem, ela ia para a casa de Deus, mas ela já ia com a vida
piedosa, ela tinha oração. Porque olha para cá, tu tá filmando, bota bem aqui. Tem muitos que vão para se amostrar com a roupa, tem muitos que vão para se amostrar com a pregação, tem muitos que vão para se amostrar com a humilha dele, tem muitos que vão para mostrar o carro, tem muitos que vão porque tem uma tradição religiosa, tem muitos que vão só para mostrar poder, tem muitos que vão porque não tem para onde ir dia de domingo, tem muitos que vão só para fuxico, mas ainda tem crente que é como essa velhinha, vai para a casa de Deus. Eita! E ela não deixava de falar do menino. Já tem mais, ó. E Vai. dava graças a Deus. Hein? O que ela fazia? Dava graças a Deus. Para tu ir para o templo, tem irmão que vai para o templo, é com a cara velha fechada, senta na cadeira, aí fica com a carona, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. O templo é o local que você vai expressar a Deus a sua gratidão. Ela foi com ações de graças. Porque aqui esse casal foi agradecer a Páscoa. Vocês sabiam que todas as festas judaicas, elas apontavam para os atos poderosos de Deus? Apontavam para a libertação. Ou seja, quando eles foram para o Pentecoste, já tinham passado pela Páscoa e pelos pães asmo. Ou seja, a Páscoa era a libertação do pecado, da escravidão. Os asmos não tinham vida velha cheia de fermento. O Pentecoste é a entrega da lei, é a vinda do Espírito Santo. Eita, glória a Deus. Cada festa tinha um aspecto e apontava para Cristo. Então essa velhinha aqui, olha para cá, bota para cá. Essa velhinha, ela não deixava? Não deixava o templo. Ela não deixava? O templo. Ela não deixava? O templo. Então, não deixa o templo. Não deixa a casa de Deus. Agora, vá para o templo. Sabe por que também muito ajuntamento nosso? Eu gosto de dizer a verdade. Sabe por que também muito ajuntamento nosso? Tem festa nossa aí grandona, de crente que não vale nada. É só ajuntamento velho de mídia, é só ajuntamento para se amostrar, é concorrência de pregadores, é concorrência de cantores. Cada um vai para querer mostrar que tem talento. Não é para adorar a Deus. Festa para adorar a Deus, quem aparece é Jesus. Festa para adorar a Deus, quem faz o quebrantamento é Ele. Festa para adorar a Deus é dando graças. Não é ir ao templo em busca de alguma coisa. O que é que diz mais? Não é isso, você tem que... Vai. E falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Hein? E falava dele para todos que esperavam a redenção. Depois que ela saía do templo, ela ia fazer o quê? Falar do menino. Falar do menino, ou seja, vai ao templo para glorificar, vai ao templo para manter comunhão. Porque, pastor, o que é que eu vou fazer? Para que é que eu me reúno? Vamos lá, 1 Coríntios 14, 26. Olha o que é o nosso ajuntamento. Que essa palavra templo, ela pode ser, na hermenêutica tem uma palavrinha, sinedoque, não é? Você vê que diz assim, este é o meu cálice, não é isso? Este é o meu cálice. E aí, beba este cálice. A gente bebe cálice? A gente bebe o quê? Bebe o vinho. Mas por que ele diz cálice? Porque ele tomou a parte como um todo. É assim. Então, quando a gente diz, vamos ao templo do Senhor, ali está dizendo que nós temos que ter comunhão, nós temos que ter amizade, nós temos que ter oração. Como é que diz 14, 26? Que fareis, pois, irmãos? Que fareis, pois, irmão? Quando vos ajuntais. Quando vos ajuntais. Cada um de vós tem salmo. Cada um de vós tem salmo. Doutrina. Cada um tem doutrina. Revelação. Cada um tem revelação. Língua. Cada um tem língua. Interpretação. Cada um tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. É assim. Porque preste bem atenção. Olhe para cá. Tem uns pregadores aí que querem desfazer do batismo do Espírito Santo, querem desfazer dos dons. Olhe para cá. Se a igreja não viveu o sacrifício de Cristo e uma vida sobrenatural no Espírito, ela é simplesmente uma organização. Olhe para cá. Uma igreja, bota aqui. Uma igreja que ela não tem o sobrenatural nela, ela é simplesmente uma maçonaria. Ela é simplesmente uma associação do Banco do Brasil. Ela é simplesmente um sindicato de operadores. Ela é simplesmente um local de reuniões seculares. Igreja, quando ela se reúne, a glória de Deus tem que estar nela. A glória de Deus tem que estar nela. A Bíblia diz em Atos 2, quando a igreja se reuniu, a glória de Deus desceu. É assim, não existe essa de dizer, a gente se reúne, tem gente aí que se reúne, mas não tem nada. E eu vou mostrar na Bíblia, que tem ajuntamento de crente, que é a mesma coisa da festa mundana. Vamos lá, 1 Coríntios 11, vê se é o 17. Rapidinho, eu estou citando aqui tudo de mente. 11, 17. Nisto, porém, vou... É o 11, né? É o 12? Vai lá.
12. 11 é 1 Coríntios. 1 Coríntios Eita 11, glória. É o 17. É o 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Eu não vos louvo, vai. Porquanto vos ajuntais. Ei, Vos ajuntais. como? Vos ajuntais. Para aí, filma aqui. Como? Vos ajuntais. Para quê? Não para o melhor. Hein? Sou eu não, gente. Às vezes você se zanga comigo. Tem muitas reuniões nossas. Olha para cá. Olha para cá. Tem muitas reuniões nossas. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu quero que você se reúna com seu irmão, não para estar com fuxico. Tem igrejas aí hoje que as pessoas não querem mais nem se congregar nela. É só de briga, é só de contenda, é só de fuxico, é só de mentira, é só de competição, é briga no púlpito, é briga fora. Eu li de uma irmã agora recentemente que terminou, ela disse que estava tocando piano. Estava tocando piano. Quando ela escutou, ela só escutou uma zoada de cadeira quebrando. E quando foi lá fora, eram 2 irmãos, o auxiliar e o dirigente da igreja, os 2 agarrados. E o pontapé pegou, e aí quebraram cadeira, e depois um saiu, o outro se limpou, e o outro foi dirigir o culto. Esse ajuntamento é para quê? Eu vou dizer que isso é para o melhor? E esses ajuntamentos aí que tem deles que se ajuntam, cantores, cantoras, pregadores, é uma concorrência, é um falatório, é uma bebida desgraçada. Eu vou dizer que isso é para melhor? Eu vou dizer que isso é para quê? Paulo está dizendo, o sangue de Cristo, a morte de Cristo, não tem divisão. Se você diz que está no corpo de Cristo e se ajunta para brigar, para concorrer, para fazer competição, você está se ajuntando para o pior. Lelê, não sou eu não, vai. Porém, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, senão para o pior. Pronto. Não para o melhor. E teve muito movimento. Tem gente que diz assim, pastor, essas coisas acontecem. Não é para acontecer no nosso meio. Porque nós somos novas criaturas. Veja aí, Gálatas 5,15, rapidinho. Aí o Espírito Santo vai me lembrando as coisas aqui. Porque a Bíblia diz que ele lembra. Se a gente estuda, ele lembra. Não é assim? 5,15, Gálatas, como é que diz? Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros... Isso aí era crente. Eram os crentes lá da Galácia. Vede que não vos consumais também uns aos outros. Está vendo? E o que os crentes se faziam lá? Estava tudinho que nem cachorro doido. Se mordendo. Deixa eu te dar uma mordida. Deixa eu dar uma mordida. É crente mordendo pastor, é pastor mordendo crente, é cantor mordendo pregador, é pregador mordendo cantor. Aí pronto, a bagaceira está grande. Sou eu não, é a Bíblia. A Bíblia que está dizendo a verdade, ok? Então vejam bem, essa daqui, José ia para o culto, mas a Maria como? Unidos, porque eles valorizavam o quê? As coisas espirituais. Eita coisa boa. E é assim que essa viúvazinha procedia. 4 anos, vamos lá. Agora vamos lá. A Bíblia diz, vamos, segue, é o 41, né? Vamos lá. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso. É 41, né? 41. Como de costume, né? Como Vai. de costume. Tá Todos os anos... Não. Tem aí o de costume. Vê se é o 51. 42, vai. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Alguns exegetas dizem que ele só foi quando tinha 12 anos. Outros dizem que ele foi constantemente. Mas essa é uma referência que faz. Então, os pais vão com o menino Jesus normalmente, não é isso? E aí, Jesus tinha quantos anos aí? 12 anos. O interessante, vamos lá. Ethos, digam comigo, ethos. Essa palavra aqui quer dizer costume. Esse costume era uma prática normal, escrita da lei, que levava José e Maria a irem aonde? Ao templo. Ou seja, era um costume prescrito, era um costume eles sabiam que tinham que estarem lá. Aí tem um costume que não é prescrito, é um costume geral, que nasce pelo costume da prática, do hábito. Por exemplo, escovar os dentes, é o quê? Aí é um hábito que você, às vezes você não precisa mais nem nada mandar, o seu consciente já ordena, você já vai lá, pega, terminou em seu dia, escova, mesmo que tu não tenha comido nada. Aí tu escova, meio-dia, escova, e quando vai dormir, escova. Às vezes tu não tem mais nem dente, já arrancou tudo, só tem a chapa. Mas tu pega a chapa velha e escova ela todinha, e bota dentro de um copo d'água e fica lá do lado. Entendeu? É assim. Eita! Pronto. Então, aqui esse ethos, esse costume, nós temos o prescrito, nós temos os hábitos que são vistos como costumes, que não são imposições. Só que aqui eles iam para o templo para dar graças, mas eles estavam indo para cumprir a palavra de
Porque quem manda é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus manda, você tem que cumprir, ok? E aí vocês podem observar aqui, há um casal que valorizava as coisas, eles tinham um bom costume. Isso aqui é interessante, irmãos. A vida da introdução de um menino judeu no bar mitzvah, que é o filho do mandamento, não é isso? Mitzvah, mandamento. Esse mandamento, nós temos várias palavras que estão relacionadas à lei, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas eles dizem que essa introdução acontecia aos 13 anos e não ao 12. A partir de 13 anos, o menino já era responsável para ele mesmo se encaminhar na vida de obediência, dos cultos e da adoração a Deus, não é isso? Então, aos 13 anos. Mas ele tinha quanto? Ele foi porque ele foi na companhia de quem? Dos pais. E era já o quê? Costume dos pais, ou seja, era um costume prescrito, mas era um costume bom. Eu vou dizer que se a pessoa disser assim, todo dia eu quero estar na casa de Deus, é um hábito meu, eu vou dizer que é ruim? Todo dia eu quero ler a Bíblia, não, é só para ler segunda, a quarta e quinta. Não, se ele disser todo dia eu quero ler a Bíblia, é uma prática ruim? Não, eu quero orar todo dia, é uma prática ruim? Não, é um costume bom, é um hábito bom. Então nós temos que analisar que tem coisas que não estão na Bíblia, que são costumes, mas são costumes bons, saudáveis. Não é assim? Costume saudável. Por exemplo, tem coisa que não está na Bíblia, mas pela tradição, pelo respeito, os líderes de Deus, eles criaram, e aí é um costume o quê? Saudável. Ainda que não seja bíblico, mas é um costume bom. E Deus valoriza costume bom. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O capítulo 35 do livro de Jeremias, os recabitas, eles tinham um costume de não beber. Deus elogiou. E tanto Deus elogiou, como eles foram protegidos e receberam uma promessa da parte de Deus. Ou seja, Deus valoriza bons costumes. Tem coisa que não é um mandamento bíblico. Tem coisa que não é uma ordem bíblica. Mas por ser um bom costume, Deus aprova. Não, isso aí não está não. Por exemplo, Deus não mandou Davi construir o templo. Tem algum versículo na Bíblia? Porque tem um bocado de gente que diz assim, esse negócio de templo, a Bíblia nunca mandou, Jesus nunca mandou, Deus nunca mandou Salomão construir templo. Mas quando ele viu a arca de Deus andando para todo lado, ele disse, eu vou fazer um templo. Aí Deus disse para Davi, esse plano teu é bom. Não é assim? Só que tu não vai construir, mas o teu filho vai. E Deus aprovou tanto que quando a casa foi inaugurada, a glória de Deus desceu. Rapaz, coisa é boa mesmo. Vamos lá para nós correr aqui. Então, ali era um bom costume de ir para a casa de Deus. Não liga para esse pessoal não, irmão, que diz que você não precisa ir e etc e tal. A Mishnah, se vocês analisarem essa expressão no hebraico, do Shaná, essa Mishnah é ensinar. Se vocês analisarem, a Mishnah, ela é revisar. Ela passou a ser algo escrito daquilo que era tradição oral. Então, você tem aqui essa perspectiva. A Mishnah falava isso. E a Mishnah, ela dizia que era muito importante levar logo os filhos bem cedinho para ver as coisas espirituais, o templo, a oração, os costumes bons, para que aquela criança começasse a ter o quê? Responsabilidades. Vocês sabiam? Eu vou dizer uma nova aqui para vocês. Porque quando ela viesse a aceitar o bar mitzvah, ela já estaria apta, porque ela já tinha os costumes. E eu vou mostrar na Bíblia. A Bíblia diz que o Isaac disse para Abraão, no capítulo 22, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? Ele sabia da prática. Não é assim? Ele sabia da prática. Eu, quando morava em Lago da Pedra, a nossa casa, ela era atrás da casa de um local que tinha um seminário católico. Eu não sabia nem o que era seminário. E aí, eu ainda adolescente, consagraram um padre na cidade. Esse padre depois, só para vocês terem uma ideia, meu pai foi ser pastor numa cidade, em Lagoaçu, e esse padre depois foi ser padre em Lagoaçu. Ou seja, meu pai se tornou pastor e ele depois fez seminário, se tornou padre. E quando eu via as festas e as consagrações, eu perguntava, rapaz, o que é isso ali? O que é aquele negócio ali? Aí a pessoa me dizia, hoje são os seminaristas que estão fazendo para ser padre. Eu digo, eles vivem ali dentro trancado. E eu achava bonito aquilo.
Vocês entenderam? Olha, eu adolescentezinho, daí nasceu também a vontade. Eu disse, eu quero ser uma coisa consagrada para Deus. Aí eu ia para o templo, na hora que eu vi uma pessoa, tinha irmãos que me pegavam no colo, eu pequenininho, botava no colo, e dizia, esse aqui vai ser um pastorzinho. Vocês estão vendo a importância de você influenciar seus filhos com as coisas espirituais? Então faça isso. Tem pai que não vai para o culto, a esposa não vai, não leva os filhos. Qual é o interesse que esse filho vai ter pelas coisas de Deus? Nenhum. Vamos lá. Maria e José eram pais descuidados? Eu vou correr aqui. Tem gente que diz que eles não tiveram cuidado. Não, eles não eram descuidados. Todo mundo ali era família. Todos eram família, eram caravanas. Os filhos menores iam com a mãe. Os maiores, os mais velhos, ficavam com o pai. Então, o José pensou que Jesus estivesse com... E a Maria pensou que Jesus estivesse com José. Aí quando procuraram, disseram, não está aqui. Não está aqui. Aí é que eles foram para o templo. Mas nem o pai e nem a mãe aqui, eles eram descuidados. Porque a Bíblia diz que Maria guardava tudo em silêncio. Eram pais responsáveis, cuidadosos. Só houve esse incidente aqui, ok? Por que Jesus foi para o templo? Essa é a pergunta. Aí? Por que Jesus foi para o templo? Vamos lá, o que vocês acham aí? Por que Jesus foi para o templo? Ele vai falar aí. Vamos lá, a gente já vai encerrar, vai lá. Por que ele foi para o templo? Ele foi com os pais para a festa da Páscoa, mas os judeus dividem o ano em 52 semanas. Sim. E cada semana, de acordo com o nascimento da criança que é consagrado aos 13 anos, ao Bar Mitzvah, filho do mandamento, que a partir dos 13 anos, ele é responsável pelos seus pecados diante de Deus. Isso. E Jesus explicou tão bem o texto referente à data que ele nasceu, que surpreendeu os doutores. Aí, olha o que ele coloca aí. Esse filho, ele não tinha ainda a idade para ser introduzido na responsabilidade como um filho já adotado para seguir a Torá. Não era assim? Mas os pais levavam sempre ele ao templo. Só que o irmão César falou aí, ele vai para o templo, os pais vão, adoram a Deus e voltam. E Jesus foi para onde? Isso, eles voltam para casa e Jesus vai para onde? Ele volta para onde? Ele volta para onde? Ele volta para o templo. E sabe qual é a área do templo que Jesus escolhe? Onde estavam os doutores. Há um teólogo que diz que Jesus voltou porque, como homem, ele se apaixonou pelas explicações e ele queria estar ali perto dos aprendendo com eles. Qual é a segunda lição do templo aqui? A primeira, essa velhinha foi para o templo, Maria e José foram para o templo dar graças pela Páscoa. Agora, Jesus também foi, mas no segundo momento ele foi para o templo fazer o quê? Aprender. Vamos lá, ele foi fazer o quê? Aprender. Ele foi fazer o quê? Templo é lugar de dar graças a Deus. Templo é lugar de Templo é lugar de poder de Deus, mas templo é lugar do quê? De aprender. Tem muitos que não vão mais para aprender. Olha para cá. É pastor sentado no púlpito mexendo no celular. É deles que é todo o tempo com um chiclete velho na boca. É irmão correndo na igreja. A maioria dos jovens, não são todos, na maioria só gosta do louvor. Quando termina o louvor, você não vê deles sentando, pegando a Bíblia, anotando, escrevendo. Templo é lugar para ensinar a palavra de Deus e para se aprender o quê? A palavra de Deus. Eu quero ir para o templo para contemplar as maravilhas da tua lei e aprender no teu santo. É lugar de aprender. Eu acho que eu não vou falar isso não. Hoje o templo, irmão, está virando, sabe o que é? É a cirandinha de roda. Hoje o templo está virando, ainda tem gente que diz, isso aqui é poder. Esses que fazem isso, que não querem aprender, que só vivem nessa gritaria, não vão desenvolver em nada. Olha para cá, olha para cá. Um dia desse eu preguei aqui, teve um irmão que disse, pastor Zé, está proibindo. Não estou proibindo nada que eu não posso proibir. Quem sou eu para proibir? Agora eu quero te dizer uma coisa. Templo que você vai, e só você grita, e só você pula, e só você corre, e não senta para aprender a Bíblia, esse teu culto não vale nada. Porque quando eu vou para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15,
Paulo disse, eu sei. Leia bem aí, leia bem aí. Olha o que é crença. Vai lá para nós corrermos aqui. Vai lá, meu filho. 2 Timóteo 3,15. 3,15. Sim, comece aí. E que desde a tua meninice... Desde o quê? A tua meninice. Olha aí, poder do ensino da mãe, da avó. Desde a tua meninice. O que é? Sabes as sagradas letras. Tu já sabe as sagradas letras? Que podem te tornar sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Pronto, agora tu responde. Pergunte aí para você mesmo. Quando você estiver nesse negócio todinho, pergunte, isso aqui me torna sábio para a salvação? Pergunte para ti mesmo. Esse meu grito me torna sábio para a salvação? Esse meu pulo me torna sábio? Isso é alegria. A alegria que vem pela palavra é outra coisa. É outra coisa, ok? Então, Jesus foi para o templo para aprender. Ele foi para o templo para aprender. Os pais levavam, criou o sentimento, criou a responsabilidade, mexeu com o corpo, mexeu com a mente e mexeu com o espírito. Agora deixa eu dizer, e qual é a importância quando os filhos são bem ensinados? Vocês observaram aqui? Jesus tinha bons ensinos, Jesus tinha os bons modelos dos pais. Quando ele correu, aonde foi que os pais foram procurar? Primeiro procurou entre os parentes. Ele pode estar aqui. Mas depois foram procurar eles aonde? No templo. Foram procurar ele aonde? Olha o que ele vai dizer para o pai e para a mãe. No templo. Corre aí para nós fecharmos. E quando viram, maravilharam de sua mãe. Se maravilharam a sua mãe, né? Por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu estávamos ansiosos te procurando. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Sim. Não sabeis que convém a mim tratar dos negócios do meu pai? Eles observam que os pais disseram, por que você fez isso conosco? Eles não se preocuparam com o que Jesus iria fazer, porque eles sabiam do bom ensino que tinham dado. Eles se preocuparam aonde era que ele estava, mas não sobre o que ele ia fazer. Um pai que ensina bem o seu filho, eu disse isso no início, um pai que ensina bem, uma mãe que ensina bem, pode botar teu filho na pior universidade do mundo, mas se ele for bem ensinado, ele não nega a fé. Ele pode ir para qualquer lugar, porque é bem ensinado. Pastor Zé, você prova isso na Bíblia? Provo. A Bíblia diz que Ana pegou o filho dela, Samuel, depois de mamado, menino Zimbom, e botou aonde tinha um cabaré de sacerdotes que não valiam nada. Botou lá na casa de quem? De Eli. E o que aconteceu com Samuel? Ele como criança se corrompeu, ele como criança pecou, porque ele tinha o quê? Um bom ensino e uma boa estrutura. A mãezinha já fazia uma estolazinha para ele, não era assim, e eu creio que ela dizia, tu vai ser o escolhido do Senhor, eu orei, você vai ser um homem de Deus. Eita coisa boa, meus irmãos, eita coisa boa. Então, filhos bem ensinados, os pais não se preocupam, a filha bem ensinada, que o pai olha para ela, por isso que Jesus disse, por que vocês ficaram assim? Vocês não sabem da minha estrutura? É lindo isso, irmão. Porque vocês estão nesse... mamãe, o que é isso, mamãe? Papai, a senhora sabe. A senhora tem guardado no seu coração quem sou. Pai, é lindo isso. Você sabe que eu priorizo as coisas do meu pai. Filho que prioriza as coisas dos pais. Filhos que são... Pai, que eu estou falando lá é eterno. Filho que sabe o valor das coisas espirituais. Ele vai para ambientes pecaminosos? Ele pode estar lá em Hollywood, mas ele tem vida santa, porque ele sabe do valor das coisas do Pai. Pronto, Jesus como filho humano, as 3 maneiras do crescimento. Vamos lá, 3. Sofia, reliquia e carite. Pronto. Sofia, saber do... Aqui a sabedoria, alguns falam da parte intelectual, outros teólogos vão dizer que essa sabedoria aqui, ela está apontando o relacionamento para com Deus. Pronto, reliquia, ok? Se vocês analisarem, é a estatura, pode falar de idade, mas aqui era a estatura física, que era bem saudável, que ele como uma criança, ele tinha boa alimentação, e uma boa alimentação vai trazer o quê? Um corpo forte, uma mente saudável e um espírito forte. Porque a alimentação traz essa vivacidade para o corpo, para a mente. Quem come bem, quem dorme bem, quem se alimenta bem, tem uma boa estatura física. E aí, ele crescia em graça. Carite,
Charity, essa graça aqui, ela tem dois sentidos: graça para com Deus e graça para com os homens. Se vocês analisarem, Jesus disse em João 10, 9, 10, eu sou o bom pastor. Kalos, essa expressão lá é atrativo. Quando diz que ele tinha graça perante os homens, ele tinha elegância. Quando diz que ele tinha graça, ele tinha um charme tão gostoso. Quando eu estou falando de charme, eu estou falando que a personalidade dele era todo mundo queria estar perto dele. Todo mundo, irmão, quando você é agradável, todo mundo quer estar perto de ti. O homossexual quer estar perto de ti, a lésbica, o bebedor de cachaça, a rapariga, a prostituta. Lê bem aí, Lucas 15 primeiro. Eu vou mostrar na Bíblia. Olha, Jesus, ele tinha uma graça tão atraente. Ele não tinha radicalismo. Ele pregava a verdade, mas ele era atraente. Como é que diz? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem era que chegava? Publicanos e pecadores. Quem, rapaz? Todos os publicanos e pecadores. Lá em Mateus 9, ele é chamado de amigo. Ou seja, às vezes tu tem muita teologia, às vezes tu tem muita palavra, mas tu não tem a elegância da graça. Eita, rapaz, não tem um charme da graça. Essa palavra, charis, ela fala de doçura, ela fala, é por isso que Paulo diz em Colossenses, ele diz, me dá a palavra, para que a minha palavra seja temperada com provocar sede. Ou seja, você tem que ter a elegância do Espírito. Quando você falar, pode a pessoa não se converter, pode a pessoa, mas ela vai olhar para ti e dizer, rapaz, eu gosto de ouvir essa pessoa, não é assim? Eu gosto de ouvir. Teve um filósofo que diz assim, eu não creio muito na Bíblia, mas quando aquele pregador fala, eu gosto de ouvir ele, porque ele tem uma elegância, ele tem uma graça. Eita, tem irmão que ele faz empurrar o povo, é antipático. Ainda deles que dizem assim, aqui é comigo e é assim mesmo. Ou vai ou racha. Só que só tem ele e a mulher dele. Não é assim? Um dia desse eu passei ali num templo, aí tinha uma zoada, eu disse, eita, eu disse para minha esposa, tá lotado. Aí quando cheguei lá era o pastor, a mulher dele e um menino, não tinha ninguém. Ali é porque não tem elegância, não tem a graça do Espírito Santo. Jesus crescia dessas três maneiras. Portanto, aqui está o nosso resumo, a família de Jesus, as tradições sociais. Jesus participava normalmente de o contexto social da época, ok? A igreja romana, ela acredita na virgindade perpétua de Maria. Eles dizem que depois que Jesus nasceu, José não teve relação sexual com Maria. Então, eles pregam dessa forma. Nós acreditamos, os reformados, os protestantes, acreditam que Maria, à luz de Mateus 13,55, Marcos 6,3, ela, depois que Jesus nasceu, teve outros filhos. E aí é a Bíblia mesmo que está dizendo, ok? Jesus nos 4 evangelhos, você vê que em Mateus ele é apresentado como o rei para os judeus, em Lucas ele é representado como o filho do homem para os gentios, em João é um aspecto mais teológico, é o filho de Deus, não é isso? O santo, quem mais aí? E Marcos, ele é o servo, representando aí como boi, não é isso? E aí você tem aqui as 4 fases da vida de Jesus: nascimento, infância, adolescência, juventude, tudo dentro do prisma judaico, como nós já falamos. E o crescimento dele se deu nessas 3 áreas. Vamos lá? Sabedoria, estatura, graça. Sabedoria, o pai. Estatura envolve o lado físico, normal, saudável. E a graça? Diante de Deus e dos homens. Deus abençoe